Bom dia. Bom dia. Conheça um pouco sobre o Joy Bolawini. Silvana Bahia dá entrevista exclusiva falando sobre o Preta Lab. Maria Lab foi um dos vencedores do prêmio Mulheres Tech em Sampa. Conheça mais sobre o Salve Nossa Cidade, impulsionando a revolução digital. Bolawini é uma cientista da computação e ativista digital ganesa-americana baseada no MIP Media Lab. Ela fundou a Algorithm Just League, uma organização que procura desafiar o preconceito no software, onde ela aborda os algoritmos de reconhecimento facial e outras tecnologias voltadas para a inteligência artificial, sendo construídas em bases racistas. O projeto tem o intuito de chamar a atenção à situação e iniciar um novo pensamento sobre o treino desses algoritmos. E agora, entrevista exclusiva com Silvana Bahia. Se você não vê nenhuma pessoa parecida com você nesses espaços, você nunca vai considerar que aquele espaço também pode ser seu. Eu sou a Silvana Bahia, comunicadora social, idealizadora do Preta Lab, diretora do Olab. E em 2016 eu começo a pensar que tinha que ter um espaço mais voltado para mulheres negras nesse campo das tecnologias. Isso acontece porque eu comecei a circular muito dentro desses espaços mais high-techs, enfim, nessas discussões onde as pessoas estão falando de tecnologia, apropriação e etc. Só que eu sempre olhava para o lado e via que tinham poucas mulheres e mulheres negras quase nenhuma. Aí surge a ideia de fazer a Preta Lab. A Preta Lab, ela é uma iniciativa do Olab, que é uma organização social com foco na diversidade, na produção de novas tecnologias. No início, o que eu queria fazer era um hub de mulheres negras, um espaço de troca entre mulheres negras. Mas quando eu começo a contar quantas meninas negras eu conheci aqui no Rio, e aí considerando todas as limitações da minha bolha, claro, não chegava nem a 10. E aí eu começo a mudar a estratégia e penso, e começo a fazer pesquisa buscando dados que trouxessem essa questão interseccional de raça e gênero nesse campo das tecnologias. Hoje a gente tem muito dado de mulher dentro do campo das tecnologias, o que é muito bom. Só que no Brasil, eu acho muito difícil você discutir gênero sem discutir raça. A gente não dá para dizer, eu represento as mulheres negras. Não, eu não estou representando ninguém, eu estou representando a mim mesma. A questão é, eu quero dialogar com outras mulheres negras e aceitando as diferenças que a gente tem. Então a Preta muda a estratégia um pouco para gerar dados sobre mulheres negras nesse universo, porque esses dados, eles não existem. E sem dado não tem política. Eu gosto de pensar tecnologia para resolver problema social, de preferência. Porque hoje a gente tem um monte de tecnologia aí que faz um monte de coisa, controla ciclo menstrual, enfim, várias coisas ligadas, inclusive, à saúde, mas a desigualdade ela não diminuiu. O que me faz hoje querer estar nesse campo e disputar esse campo é pensar que, se o mundo é cada vez mais digital, né, se esses saberes eles são cada vez mais importantes, se o digital é cada vez mais linguagem, se a gente está fora disso, a gente perde muito poder de intervenção no mundo. Eu gosto muito da frase do Chico Science que ele fala, um passo à frente você já não está no mesmo lugar e você não está mesmo. Então, assim, o primeiro passo é o mais doloroso, mas quando você consegue dar ele, você se sente tão forte, tão capaz, que dificilmente alguma coisa te para no meio do caminho, sabe? Eu acredito que a gente pode plantar sementes. Se você for pensar o que é uma árvore, ela vem e nasce de uma coisa desse tamanho, que é a semente. Então, a semente ela é muito potente. Vamos plantar semente, mais do que quebrar galhos. Segundo pesquisas do Preta Lab, apenas 19 mulheres foram citadas na história da ciência no Brasil pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Nenhuma é negra. 4% é a quantidade de mulheres negras entre as fundadoras de startups de tecnologia comandadas por mulheres nos Estados Unidos. 10 é o número de mulheres negras que as escolas politécnicas da Universidade de São Paulo formou em 120 anos, segundo o levantamento do Poligem de 2003. Maria Lab fica em primeiro lugar no prêmio Mulheres Tech em Sampa. Entrevistamos a Fernanda Lira Monteiro, participante do projeto Maria Lab. Conhecer tecnologia não é bem um privilégio, mas te faz, inclusive, poder mais para fazer coisas por quem pode menos. Sou Fernanda Monteiro, tenho 31 anos, sou formada em análise de sistemas, comecei a atuar na Maria Lab,
onde eu sou coorganizadora há 1 ano e meio, quase 2 anos já. Maria Lab começa com um coletivo, começa com uma ideia de um hackerspace espacial, virtual e espacial, tipo itinerante, que não se foca num espaço só, migra ali entre espaços feministas, espaços de tecnologia, com esse recorte de mulheres, com esses recortes de gênero, com recortes de raça, com recortes étnicos. Faltava um espaço para discutir outros fatores de tecnologia, outras áreas de tecnologia, outros processos de tecnologia. E até nos entendermos dentro da tecnologia e nos acolhermos. E aí o Maria Lab surgiu disso, assim. E aí eu estava numa crise de identidade. O que eu vou fazer com todos esses 10 anos que eu já trabalho em tecnologia? O que eu posso fazer com isso? O que isso está realmente mudando a vida das pessoas? Estou trabalhando em banco, trabalhando em processos de milhões, que até atendem milhões de pessoas, mas que tipo, elas não veem um ganho real nisso. E o que eu estou fazendo da tecnologia agora? Eu quero discutir isso mais para minorias. Quero discutir isso para as pessoas que fazem sentido para mim. Para outras mulheres negras, para outras mulheres da periferia, para outras mulheres trans, para outros homens trans também, para começar a entender tecnologia num outro aspecto que não era só mercado. E a gente não é encorajada a fazer tecnologia como uma forma de aprender, como uma forma de inventar, como uma forma de resistir. A importância de você entender programação não é só você desenvolver tecnologia ou você criar uma proximidade com a máquina. Às vezes é você criar uma proximidade com aquilo que você gostaria de criar e às vezes não teve oportunidade. Né? Tipo, hoje tudo é hacker, tudo é hacking, hackeando alguma coisa. O brasileiro já faz gambiarra desde o início aqui do Brasil e é hacking. Pegar lá, fazer um esquema para puxar mais peso, colocar a lata d'água na cabeça, é hacking. Isso é hackear, isso é achar formas criativas e tecnológicas, criar modelos de tecnologia que você possa facilitar o tempo todo e achar o jeito mais fácil e mais prático de fazer isso. E a gente não se apropria disso porque a gente não sabe. Tem essa falta de conhecimento, tem essa falta de aproximação, mas a falta de conhecimento não é culpa das pessoas, a falta de conhecimento é culpa de um modelo elitizado de tecnologia que não comporta na sociedade. Quando você chega nessa percepção de que a tecnologia ela pode ser um veículo social, você cria outras camadas de resistência, de resiliência, onde você pode se comunicar com outras pessoas que sentem o mesmo que você. E isso cria uma sensação de pertencimento que você não tinha antes. Me leva para lugares, inclusive, que não tem tecnologia, que pode levar a gente a conhecer não só aquela cultura que está distante lá no outro país, a própria realidade que está do nosso lado. Como hoje eu trabalho menos com código, eu acho que tem muita relação também espiritual, até meio de tipo magia mesmo, de tecnologia, num sentido meio xamânico, assim, meio de você entender. Como é que a gente alcança a nossa própria natureza interior, como é que a gente alcança a nossa própria integração com o natural e transcende isso, transcende a nossa comunicação com o planeta, com a sociedade, com as pessoas, através da tecnologia. E isso já é por si só uma forma de espiritualidade também. Uma forma de você se entender e entender como tecnologia pode te levar a ter uma ligação com a Terra, uma ligação com a natureza, uma ligação com a espiritualidade, uma ligação com as pessoas. O Relatório Nacional da Liga de Urbanização dos Estados Unidos mostrou que os negros no país, embora usem e contribuam para o crescimento tecnológico, não usufruem dos retornos econômicos da tecnologia. O estudo chamado Salve Nossa Cidade, Impulsione a Revolução Digital, State of Black America 2018, mostra uma série de avaliações sobre a sociedade americana em relação à etnia e uma análise sobre a liderança em torno da igualdade racial na América em toda a economia, emprego, educação, saúde, habitação, justiça criminal e participação civil. Um dos pontos abordados pelo documento é a inclusão digital. O relatório mostra que há ao menos um computador em 89,3% das casas de afro-americanos, sendo que 77,6% possuem conexão com a internet, o que representou um aumento de 2,5% e 5,4% em relação ao ano passado. A análise foi feita pautada em 3 pontos básicos: profissão e habilidades digitais, acesso digital e políticas digitais.
Com isso, o time chegou aos dados de que apenas 8,2% de todos os diplomas concedidos a pessoas negras nos Estados Unidos entre 2015 e 2016 foram da área STEM, sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, considerados essenciais para a atuação em mercados digitais. A diversidade racial nas empresas de mídias sociais e tecnologia é uma área em que a lacuna de igualdade é muito maior. Conforme relatado no Índice de Inclusão Digital, na grande maioria das empresas, menos de 5% da força de trabalho é afro-americana. Em relação às universidades, elas são historicamente reconhecidas pelos negros receberem menos verbas por estudantes e gastarem menos em pesquisas em desenvolvimento. Em média, uma instituição majoritariamente negra recebe 10,2% menos apoio federal por estudante do que uma não reconhecida historicamente como negra e gasta apenas 7,9% do montante que uma instituição não negra gasta. Até amanhã. Bom dia. Eu falei que falar bom dia você porque eu continuo. Eu tô ajeitada já. Bicha, vai aparecer nos pés, né? Bom dia. Bom dia. Erros de gravação. Ai, eu vou comer xixi. Vai. Ai, a suada. Enfim, mas a Mariana do hoje, que vai não quer. Ícaro, meu amigo Ícaro. Paciência, viu? Assim, tudo certo. Poxa, estou fazendo barulho. Eu pedi pra não fazer barulho. Mariana, fala com ela aí. Ô, Mari, por favor. Ele está falando baixinho, que tá falando alto pra ela. Agora vai. Vai logo. Tenta falar um bom dia sério olhando pra câmera. Desperta aqui, que já Não, tenta falar. Otária.